Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e estou na companhia da repórter Thaís Reis Oliveira. Olá. E do redator-chefe Sérgio Lírio. Tudo bem? Bem-vindos. A capa desta semana é Delírio Tropical. Eles vão colocar aí a capinha bonitinho para vocês enxergarem bem, né? Sérgio, fala um pouquinho para a gente sobre essa capa, que na verdade é um conjunto de reportagens e artigos, né? São aí 4 ou 5 textos, incluindo o editorial do Numino, e o resumo que a gente quer mostrar aí para os nossos leitores é que a insanidade ela esconde outros problemas do governo Bolsonaro, né? Há também a incompetência e as negociatas, né? O caso do Alvim, nosso Goebbels tropical, né? Agora possivelmente substituído pela namoradinha do Brasil, ela escondeu outros acontecimentos da semana, né? Colocou em segundo plano outros fatos muito graves, a começar pelas denúncias, né, do conflito de interesse do secretário de comunicação, Fábio Weingarten, cuja empresa tem contratos com meios de comunicação e agências premiadas com verbas públicas, né? E o irmão do sócio dele na empresa ocupa o segundo posto mais importante na secretaria que ele comanda. É um escândalo que em outros tempos teria sido tratado de outra forma. E também tem o caso do fracasso do melhor Enem do Brasil, né? O melhor Enem de todos os tempos. De todos os tempos, né? Que deu no que deu, que pode levar à judicialização aí da entrada, do acesso à universidade, e que o Ministério Público agora também, por conta dos erros do Enem, quer que o governo suspenda o SISU, né, que vai começar neste final de semana e que nos primeiros dias teve um problema sério de inscrição. Os casos você fez essa reportagem, você pode até falar um pouco mais, escrever com mais detalhes, mas os casos levantados de falhas no Enem são muito graves, né? Sim, sim. Foram, na verdade, identificados quase 6 mil erros, né, de gabarito, né, de resultados errados, mas, na verdade, houve outros problemas que ficaram perdidos no meio dessa história, né? Houve casos, por exemplo, de pessoas que foram punidas com eliminação por conta de ter um anônimo, né, fazendo a prova e tal. Então, houve, de fato, uma confusão muito grande. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão recomendou a suspensão das inscrições do SISU, e até o momento o governo tinha ignorado essa recomendação, apenas estendeu o período de inscrições até o domingo, né? Enfim, mostra aí que o melhor Enem de todos os tempos não é tudo aquilo que o nosso ministro cantava. Mas eu acho que o mais grave não é nem isso, né? O mais grave é assim, ele criou um comitê, né, antes da prova para verificar as questões da prova, e ao fazer uma avaliação do Enem na sexta-feira, antes que esses problemas emergissem, ele, por exemplo, disse que no Enem não deveria ter perguntas sobre a ditadura porque é um tema polêmico, porque não há um consenso a respeito. Que ditadura, né? Quer dizer, que consenso é esse, né? Então não houve ditadura? Não houve? Né? Houve. Não, é uma questão de opinião, Rodrigo. É curioso isso, né? Então, assim, e há de fato, assim, um desmonte provocado por essa ideologia cega, né? E pela incompetência dele no Ministério da Educação. A gente não pode deixar de levar em conta que este ministro foi talvez o primeiro da história que reivindicou um orçamento menor para o ano seguinte. Impressionante com C, né? É realmente impressionante com C, né? É realmente impressionante com C. Então você tem muitos casos no governo em que é isso, assim, a parte da fanfarronice, né, da insanidade, dos ataques, da dancinha com guarda-chuva para se proteger de fake news e o diabo A4, essa capa, na verdade, muitas vezes é escondendo a incompetência dessa turma e as sacanagens também, né? Agora, Thaís, quem que você acha que ganha? O nosso ministro Weintraub,
digo, na histrionice, na capacidade, a Damares com sua abstinência ou o ex-ministro, o ex-secretário Alvim com seu desempenho formidável naquele vídeo? Olha, eu acho que é uma competição bem acirrada, mas diante do que aconteceu até agora, o campeão moral dessa disputa é o Alvim. E não é porque ele seja essencialmente pior do que esses outros, mas é que ele cometeu o erro de ultrapassar o limite da trollagem. Eu li um artigo essa semana que tem umas reflexões interessantes a respeito disso, como figuras como o Weintraub e o próprio Roberto Alvim servem para estender os limites do debate público, né? Quando um cara desse fala sobre nazismo, você abre uma caixa para que esse tema volte a ser discutido de forma séria em círculos ali que estão fora daquela militância pequena deles. O erro que o Alvim cometeu, na verdade, foi ter deixado a própria mão exposta, né? Ele exagerou nessa alusão ao nazismo e acabou por perder o cargo. Se isso era uma performance, se era uma maneira de chocar, se era algo para fazer as pessoas que estavam ali perto dele, que circulam o governo, rirem e chocar os outros, isso foi demais. Ele acabou perdendo por ali. Então, só por isso o meu voto é pelo Alvim, mas não quer dizer que os valores que ele defendeu não estejam ainda presentes no governo e que não possam ser aí levados adiante para essas figuras que sobraram. Ele tem certeza que tudo isso foi uma ação satânica, né? Alguém preparou isso. E nem a cruz lá dos templários que ele tinha na sala dele foi capaz de impedir a chegada do mal que precipitou isso tudo. Eu imagino que foi um encosto que realmente plagiou o discurso do Goebbels e colocou a ópera favorita do Hitler para fazer aquela encenação toda. Sim, deve ter sido um encosto realmente, não foi ele. Lembrar que ele não é ministro, ele é um diretor de teatro até então respeitado. Então, obviamente que ele armou tudo isso. Agora, mas era um encosto comunista, né? Mas teve também um episódio nessa semana que é bem emblemático também, que é o nosso ministro da Economia em Davos, né, atribuindo a responsabilidade pelo desmatamento da Amazônia à pobreza. Né, porque as pessoas estão com fome, não têm o que comer, vai fazer o quê? Taca fogo na floresta. Né? E é curioso, né, isso, e o Barrocal ele preparou uma matéria sobre o Paulo Guedes. Qual que é a tônica dessa? Acho que o próprio Barrocal pode dizer pra gente aí, né? Diga lá, Barrocal. Olá, colega de redação em São Paulo, boa tarde, amigos de Carta Capital. Pois é, eu trato essa semana da participação do ministro Paulo Guedes no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, esse encontro anual da elite global. Paulo Guedes mostrou por que a elite brasileira, dita elite brasileira, tem motivos para tolerar Jair Bolsonaro no poder. O ministro falou tudo o que o grande capital gosta de ouvir. Defendeu privatizações, satanizou os gastos públicos, pregou mais estímulo aos negócios. Ele anunciou, por exemplo, que vai abrir o mercado de licitações públicas, um filão de 50 bilhões de reais mais ou menos por ano, a participação de competidores estrangeiros. Em um outro momento, ele botou nos pobres a culpa pela destruição do meio ambiente. Os fazendeiros que apoiam Bolsonaro devem ter adorado. O ministro reuniu-se, por exemplo, com o presidente mundial da Chevron, petroleira americana. Paulo Guedes sonha em mudar a lei do pré-sal para facilitar mais um pouco os lucros das empresas estrangeiras nos futuros leilões de blocos de exploração de pré-sal. Outra reunião mantida por Guedes lá na Suíça foi com o presidente da Uber, esse aplicativo de táxi barato. Foi um encontro simbólico, já que o governo Bolsonaro tem estimulado a criação de empregos precários, como precários são os empregos de motorista de Uber. Paulo Guedes participou de um debate sobre a América Latina, no qual esteve presente também a ministra da Economia do México, Graciela Colín. O México tem um governo de centro-esquerda, de López Obrador. Colín disse coisas que nem passam perto do discurso de Paulo Guedes. Não basta estabilidade econômica, é preciso um programa de combate à pobreza e às desigualdades. As desigualdades foram um tema importante em Davos. 2 relatórios divulgados paralelamente ao Fórum Econômico mostraram que as desigualdades estão em nível recorde. Um relatório da ONU, outro da Oxfam. A ONU, inclusive, sugere medidas de combate às desigualdades que vão na contramão de tudo o que Paulo Guedes e sua política econômica têm feito até agora. Bom, é isso. Um grande abraço a todos e até semana que vem.
Então, e o Guedes saiu muito feliz dessa reunião de Davos, né, dizendo que o Brasil voltou ao radar, está muito alegre. Obviamente ele ofereceu o que faltava oferecer da economia brasileira, que é abrir as compras governamentais. Raramente um país faz isso, né? Hoje o Bolsonaro voltou a falar disso, dizendo que autorizou que o Brasil aceite essas condições na OMC. E é um risco muito grande para qualquer tentativa de recuperação da economia brasileira a partir de empresas nacionais, né? É mais um avanço e por isso parte do empresariado estrangeiro faz um discurso ali de que está contente com a situação, embora também tenham aparecido pesquisas e levantamentos em Davos, que o Brasil ainda é muito mal visto, principalmente por causa da questão do meio ambiente, mas também porque o processo de recuperação da economia brasileira não é certo ainda, né? Nós estamos, obviamente, o ritmo de crescimento melhorou em relação aos últimos anos, mas nós estamos rodando a menos de 1%, ou cerca de 1%. Talvez a gente chegue a 2%, mas também isso não é muito claro ainda. Mas não é insuficiente para resolver os problemas básicos da economia brasileira. E nesse ritmo, nós vamos viver uma década sem melhora no PIB per capita, ou seja, você não vai ter melhora de rendimento, você não vai ter um aumento do bem-estar de vida da maioria da população, você vai ter ganhos localizados. Então isso leva também a uma desconfiança, porque o mundo hoje discute uma coisa diferente do Brasil, né? Mesmo em Davos, que é visto como a reunião dos bilionários, dos donos do poder, eles também estão preocupados com a desigualdade. A desigualdade hoje é um problema para o capitalismo, não é um problema, uma invenção da guerra cultural marxista. É que o capitalismo depende do consumo, né? Acho que o grande nó desse ultraliberalismo que a gente vê no Brasil é isso. Eles estão matando o mercado consumidor doméstico. Sim. Na medida em que retira direito trabalhista, diminui o salário das pessoas, né, corta benefícios. Você depende muito do comércio externo para conseguir girar a economia, né? Sim, da financiarização, né? Um dinheiro que não produz nada, absolutamente nada. Agora, Thaís, fala um pouco da sua reportagem dessa semana. Você preparou, obviamente, acompanhou aí vamos dizer assim, esse empenho cívico dos cartórios brasileiros a bem do Brasil, né? É o seguinte, Sérgio, desde o fim do mês passado, os cartórios estão participando, os cartórios de notas do Brasil estão participando de uma ação coordenada para facilitar a coleta de assinaturas para a fundação do Aliança pelo Brasil, que é o partido do Bolsonaro. Para você fundar hoje um partido no Brasil, é preciso que pelo menos 500 mil pessoas assinem de próprio punho, endossem, né, de próprio punho o apoio a esse partido. E esse é um processo que costuma ser demorado, né? A rede, mesmo na época que a Marina Silva concorria e era um nome ainda bastante competitivo nas eleições, demorou 2 anos entre a fundação do partido e a coleta de assinaturas. E é um processo que demora bastante. Só que o partido do Bolsonaro, não da parte dele exatamente, mas da parte de militantes, de pessoas que estão agora circulando esse novo poder, quer concorrer às eleições de 2020, né? Então eles firmaram essa parceria com esses cartórios visando, segundo eles próprios, que as assinaturas que chegarem ao TSE até abril, esse é o prazo, não possam ser objeto de contestação, porque elas estão autenticadas. Então o que eles estão orientando aos militantes é que você preencha a sua ficha e vá até um cartório mais próximo para autenticar a firma. Reconheceu a firma, essa assinatura tem que ser enviada ao TSE. Só que esses cartórios não estão só reconhecendo essa firma, eles estão recolhendo essas fichas e esperando que alguém credenciado pelo partido venha pegar todas elas e então levar para o TSE. Então está tendo ali uma colaboração muito próxima, e que atua no limite da lei. Isso já foi objeto de contestação por parte da oposição, né? O PT e outros 4 partidos de oposição foram até o CNJ para pedir que essa ação fosse suspensa. O CNJ entendeu que não era a hora de suspender porque não viu evidências de que os cartórios estavam de fato favorecendo esse partido. Mas não é o caso, porque fazendo a apuração para essa reportagem, eu acabei descobrindo que teve um cartório no Pará que não só sediou um evento, né, desses apoiadores, como deixou que pendurassem na estrutura física do cartório banners, faixas, cedeu mesa para que as pessoas pudessem chamar quem passava pela rua a assinar o apoio ao Aliança pelo Brasil. Quem passou na frente desse cartório, que é o cartório Conduru, no dia 17, viu uma faixa estendida ali com os dizeres apoio à Aliança pelo Brasil. E isso ultrapassa qualquer questão de direito de ir e vir, de simples cumprimento de uma função do Estado, não é isso. Tá? O que está havendo ali é um conluio dos cartórios
para que o partido consiga trazer rápido, né, essas assinaturas e consiga concorrer já às eleições de 2020. Porque não bastam 500 mil assinaturas, né, Saíde? Elas precisam ter uma certa divisão territorial, Sim, né? Elas têm que estar em pelo menos 9 estados, né? E tem que estar uma divisão proporcional em pelo menos 9 estados. Então, é difícil. Mas e o PSL do Bivar, como é que fica nessa história? Então, esse é um imbróglio. Eu conversei com representantes do PSL e o que eu ouvi é que até agora o partido em si não tem uma estratégia definida para lidar com esse problema. Mas o que pessoas lá de dentro dizem é que eles vão sim acionar a justiça, porque não é justo que esse partido esteja se fundando com problemas ali no uso do público e privado. E o PSL tem interesse em ficar com o fundo eleitoral que eles arrecadaram em 2018, né, que é o maior, empatando com o PT, com o maior fundo eleitoral. Caso os deputados descontentes do PSL consigam migrar para esse novo partido levando os próprios mandatos, eles levam também uma parte do fundo. Então, é uma disputa ideológica também, mas, de novo, uma disputa por dinheiro. Falta saber aí qual vai ser a ação do PSL nesse caso em específico. E do CNJ, né, que até agora fechou os olhos para essa questão. Pelo tamanho aí da possibilidade desse partido, ao ser aceito, de atrair deputados, representantes do PSL, a aliança poderia abocanhar mais da metade do dinheiro. Sim. E é bastante dinheiro. Nós estamos falando de um fundo de 2 bilhões. Exato. E só o PT e o PSL vão levar 40% disso. Eu recebi o comentário de um leitor a respeito dessa matéria, que eu até queria colocar aqui para as pessoas entenderem o quão sério é isso. Imagina se a gente tivesse o Lula ou a Dilma no governo e um deles, descontente com o PT, resolvesse fundar o próprio partido e ainda presidente começasse a boletar os cartórios de todo o Brasil com gente aliada para colher assinaturas para que esse partido fosse fundado. Não pode, sabe? Isso é mistura do público com o privado. O cartório, por lei, não pode se meter em atividades político-partidárias e agora tem que descobrir se isso vai ser suficiente para que o CNJ acompanhe com mais atenção. Agora, sobre o CNJ, a gente não pode esperar muito, né? O CNJ tem um histórico de fechar os olhos para a maioria das coisas. Agora vai depender muito do TSE, né? O TSE, lembrando que ele barrou o Partido da Marina por problemas de registro das assinaturas. E vai ser muito importante agora saber se ele vai deixar dessa vez passar. Lembrando que o jogo no Supremo, que se influi todos os outros poderes, está mudando, né? Daqui a pouco, daqui a alguns meses, o Fux, em quem o Sérgio Moro confia bastante, vai assumir o lugar do Toffoli na presidência. Neste ano e no próximo ano vão abrir 2 vagas no Supremo. Isso vai mudar muito o jogo político e pode ser muito favorável ao Bolsonaro. Então a gente precisa ver nos próximos meses. O Toffoli deu uma entrevista semana passada para a revista Época dizendo que a democracia brasileira está fortalecida. Se vocês quiserem rir um pouco sobre isso, à vontade. Eu já rio o suficiente. Não, eu não rio mais porque essa piada é velha, né? O Paulo Guedes, em Davos, ele falou que o Brasil era uma democracia robusta e pungente. Então, faz 3 anos que essa sensação de rigor democrático só cresce, né? Eu queria só que vocês comentassem o seguinte: apesar disso tudo, quer dizer, a gente está metido numa história escabrosa, tragicômica e, ao mesmo tempo, com todos os indícios de incompetência e corrupção, saiu uma pesquisa essa semana da CNT-MDA mostrando uma certa melhora, né, tanto na avaliação pessoal do Bolsonaro, quase metade do Brasil acha ele um cara bacana, confiável, e uma melhora também na avaliação do governo. O que vocês atribuem a essa... Olha, eu acredito que tem 2 fatores, né? Primeiro, eu percebo que uma boa parte do eleitorado do Bolsonaro, por mais que já esteja insatisfeito com uma ou outra coisa, acredita que o governo dele está só começando, que não deu tempo para ele fazer o que ele se dispôs a fazer, e esse é um argumento que cola, né? E o segundo ponto é que, assim, depois de um contexto de crise tão grande, em que as pessoas estão com a corda no pescoço, qualquer sobrazinha que você tem aqui que permite você dar uma respirada melhor, você acha que as coisas estão melhorando. A questão é a duração disso, né? Então, na medida em que libera FGTS, na medida em que você
tem, sei lá... Essas pequenas medidas que ele lançou criam uma sensação de que o Brasil está se desburocratizando. Não é verdade, né? Mas você cria Fora essa a propaganda, sensação. né? Do agora vai. Então, assim, isso pode dar para as pessoas a sensação de que está melhorando, né? A questão é quanto tempo isso dura, né? Quanto tempo esse nó desatado vai continuar produzindo esse efeito, né? Eu acho que os resultados da pesquisa chamam a atenção. Claro que é uma inversão da curva, né, de queda na aprovação dele, mas ainda nós não saímos ainda do cenário dos terços, né? Um terço que apoia o Bolsonaro, um terço que desaprova o governo dele ferrenhamente e cerca de 30% que podem estar de um lado ou outro, a depender das circunstâncias. A gente ainda está no cenário dos terços, né? Mas eu volto a chamar a atenção para a questão do carisma do Bolsonaro, que é uma coisa que a gente renega, que é difícil para muitas pessoas entenderem, mas que ele é uma figura de liderança de direita carismática e que é o primeiro líder que bate no peito para dizer que representa a direita, a extrema-direita, que tem um carisma. Então, isso favorece a aprovação pessoal. Embora as pessoas achem que o governo talvez não esteja indo tão bem quanto deveria, a figura do Bolsonaro ainda gera simpatia numa fatia grande do eleitorado. E cá entre que nós também... não está ligada a dogmas ideológicos de direita ou de esquerda. E cá entre nós também a oposição está jogando parada, né? Ela está confiando que o governo vai ruir pelos seus próprios erros e você não vê mobilização. Continua presa a questões já um pouco antigas, que é o Lula, né? A luta do Lula para se mostrar inocente e o PT, né? Quer dizer, ainda não conseguiu fugir dessa situação. E, de novo, ela se coloca, porque você também olha essa pesquisa, os dois, embora seja muito estranho aquela medição, que saiu muito estranha mesmo, a medição de intenções de voto e tal, o fato é que realmente estamos entre Bolsonaro e Lula de novo, entre o PT e o antipetismo. E se a gente não sair dessa encalacrada, vamos caminhar em 2022 de novo para a mesma tragédia, né? Para o mesmo caminho. E aí o jogo continua o mesmo, né? Então é uma coisa a se pensar. Eu queria também aproveitar aqui para a gente seguir aqui para o final do programa, que a gente falasse um pouco dessa decisão do Ministério Público de denunciar o Glenn na história dos hackers, do vazamento das informações do Telegram. Eu praticamente vejo, obviamente, uma reação, uma tentativa clara de calar o jornalista que mostrou a partidarização do Ministério Público, da forma como a Justiça jogou a favor, não só da derrubada da Dilma, da interdição do Lula, mas jogou a favor para a chegada ao poder do Bolsonaro. Então, me parece muito essa reação, né? Não é só a sua opinião, é a opinião da Federação Nacional dos Jornalistas, da Associação Brasileira de Imprensa, do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, da Human Rights Watch, quer dizer, todo mundo... Do New York Times. Rodrigo Maia. Quem diria? O Rodrigo Maia. Né? E assim, é chocante, e é uma decisão que, como o nosso colunista Pedro Estevam Serrano ele escreveu a respeito, ele observa que a peça em si ela é extremamente contraditória, porque ela observa que o jornalista pode ter acesso a alguma coisa obtida por meio ilícito, como é o caso, por exemplo, dos vazamentos da Lava Jato. Se o que estava sob sigilo e foi vazado para os jornalistas foi obtido por meio ilícito, né? Quem cometeu o crime nesse caso era o agente público. Podia eventualmente ser um delegado, podia eventualmente ser um promotor, podia ser alguém que trabalha na área administrativa desses órgãos, mas se vazou, houve um crime, certo? Mas o jornalista ele não é responsabilizado por isso, porque não foi ele que cometeu esse crime. Então o caso do Glenn ele é muito isso, só que ao mesmo tempo ele fala, não, mas o Glenn estava sabendo disso no momento em que o crime estava sendo cometido. Como se ele estivesse orientando, né? E na verdade os diálogos que foram anexados ao processo deixam muito claro que não, muito pelo contrário. Ele até falou, olha, eu não posso te orientar a respeito disso, né? E o mais chocante é que a própria Polícia Federal não indiciou o Glenn a respeito disso. Então, de fato... E disse que não tem encontrado indícios. De retaliação, sim.
E fora isso, é uma afronta também, uma decisão do Gilmar Mendes que tinha dado uma liminar que o Glenn não poderia ser investigado. Então, obviamente, é mais um sinal, por exemplo, de que a democracia e as instituições brasileiras funcionam, como diz o ministro Toffoli, né? Ou não? Então, funcionam bem pra caramba. Olha, funcionam. Resistem, eu diria. Funcionam a controvérsia. E é engraçado porque eles tratam isso de uma forma muito esquizofrênica, porque ao mesmo tempo você tem esse impulso de denunciar o Glenn, que é claramente um ato de desespero, somado a atitudes como que se nada disso fosse importante, tivesse sentido, né? O ministro Sérgio Moro teve no Roda Viva e chamou isso de bobageirada, criando também uma nova palavra. E, aliás, eu gostaria muito, acho que vai ser um grande serviço ao Brasil se o Weintraub e o Moro se juntarem para fazer um novo dicionário. Telecurso 2000. Porque a contribuição dos dois para o Lexo está demais. Não, né? Impressionar com C, conge, bobageirada. Quer dizer, já temos aí praticamente metade do novo dicionário pronto. a nova língua bolsonarista. E, aliás, assim, falando dessa bateção de cabeça entre os poderes, né? Além desse episódio do Ministério Público denunciar o Glenn contrariando uma decisão do ministro Gilmar Mendes, teve também a decisão do Fux de suspender por tempo indeterminado a implantação do juiz de garantias, que deixou extremamente irritado o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, porque aquilo foi aprovado pelo Congresso, né? Deveria começar agora em julho. Houve um adiamento do Dias Toffoli para dar um tempo de 6 meses, para dar um tempo para o judiciário se adaptar, mas agora vem e fala, não, por tempo indeterminado. Quer dizer, é outro momento em que há uma crise aí, uma bateção de cabeça entre os poderes, né? O Fux, eu desconfio que o Fux será um desastre entre tantas presidências desastrosas do Supremo. Eu acho que o Fux também vai superar os momentos terríveis e tenebrosos que a gente teve no Supremo. Mas, como diz o Moro, in Fux we trust. Eles confiam mesmo. Tem motivos para confiar. Eu acho, claramente. Bom, essa foi mais uma edição do programa Fechamento. Eu agradeço muito a presença da Thaís, a presença do Sérgio e de todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima semana, e se você gostou desse vídeo, tem uma sineta aí embaixo, inscreva-se no nosso canal, você receberá atualizações sempre que aparecer um novo vídeo da Carta Capital. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.